nobres vereadores, senhoras e senhores presentes e que nos assistem através do site oficial da Câmara de Jumirim, boa noite. Boa noite. Iniciamos os trabalhos da presente audiência pública relativa ao projeto de lei número 67 de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jumirim para o exercício financeiro de 2023. Em meu nome e em nome do presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Maurício Bertola, agradeço a participação de todos. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à audiência pública referente ao projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023. Informo primeiramente para que fique registrado que a Câmara Municipal de Jumirim está dando forma cumprindo o artigo 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. Informo, inclusive, que desde o dia 10 de outubro de 2022 está divulgado em nosso site o convite para toda a população que queira participar desta audiência. E desde o dia 17 de outubro de 2022, o mesmo convite também foi publicado do Diário Oficial do município, dando assim mais transparência e publicidade aos trabalhos. Deixamos em aberto o e-mail da Secretaria Administrativa da Câmara no período de 10/10 a 20/10/2022 para possíveis questionamentos ao projeto de lei 67/2022, que poderiam ser feitos pela população em geral. Informo aqui que não obtivemos nenhum questionamento. Cumprindo o protocolo e registrando os fatos, passaremos agora a uma breve explanação sobre a Lei Orçamentária Anual. Qual a definição de LOA é sua importância? É a lei orçamentária propriamente dita, possuindo vigência para 1 ano. Ela estima a receita e fixa a despesa do exercício financeiro, ou seja, aponta como o governo vai arrecadar e como irá gastar os recursos públicos. A Lei Orçamentária Anual é um dos planejamentos mais importantes do governo, afinal, é a LOA que viabiliza todas as ações públicas e determina os detalhes de cada repasse do orçamento. Dando continuidade à nossa audiência pública, passo agora a palavra para a nossa procuradora, a doutora Úrsula Espisso Monteiro Brito, para que faça as suas considerações em relação ao projeto número 67 de 2022, tendo base seu parecer jurídico. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, presidente. Na sua presença, cumprimento os demais vereadores dessa casa, aos internautas que nos assistem. Pois bem, o projeto de lei 67, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito de Jumirim, Daniel Vieira, ele foi analisado sob o nosso parecer jurídico número 79 de 2022. Acompanhou o projeto de lei de orçamento e seguintes anexos: relatório de prévia despesa do orçamento e da receita geral, o orçamento da despesa geral, o da receita e da despesa, a demonstração da receita e da despesa segundo as categorias econômicas, a natureza da despesa por órgão geral, a natureza da despesa por unidade orçamentária, a natureza da despesa por unidade executória, a consolidação geral por natureza da despesa, programa de trabalho geral, demonstrativo das despesas por funções, subfunções, programas e por categoria econômica, programa de trabalho geral, programa de trabalho de governo, com demonstrativo das funções, subfunções e programas por projeto e atividades, demonstrativo de despesa por funções, subfunções e programas conforme o vínculo dos recursos, o demonstrativo da despesa por órgão e funções geral, o sumário da receita geral por fontes e da despesa por funções de governo, o resumo das despesas por projeto e atividades, o demonstrativo de funções, subfunções e programas por categoria econômica,
o esboço da despesa da LOA de 2023 e a projeção da receita constante na LOA para 2023. Destaque que, conforme o parágrafo único do artigo 4º do projeto de lei, traz a possibilidade de abertura de créditos suplementares até o limite de 10% do orçamento da despesa de cada órgão, não computados as suplementações para pessoal e encargos. Dando continuidade, em nossa fundamentação jurídica, trouxemos, primeiramente, quanto à competência e iniciativa, estando a regularidade formal do projeto preenchida, pois se encontra juridicamente apto a tramitar nessa Casa de Leis. Trouxemos algumas considerações sobre o sistema orçamentário brasileiro. Posteriormente, trouxemos algumas considerações acerca da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do artigo 5º da Lei Orçamentária Anual, que ela tem, né, os anexos, que são os demonstrativos de compatibilidade do orçamento com os objetivos e metas, o acompanhamento de documentos que se refere ao parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição Federal, o acompanhamento das medidas de compensação e a questão da existência de reserva de contingência. Trouxemos também alguns pontos sobre a legislação estadual, a necessidade de atendimento à realização de audiência pública, que foi devidamente preenchida, o parecer da comissão, conforme o presidente nos fez a referência, o quórum, né, e procedimento para aprovação do projeto de lei 67, será necessário, então, o voto favorável da maioria dos vereadores presentes na sessão, nos termos do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica aqui do nosso município de Jumirim. E é importante ressaltar que o presidente da mesa diretora também votará em projetos de lei quando houver empate em qualquer votação no plenário, nos termos do artigo 7º, inciso 7, a linha C, do nosso regimento interno. As comissões permanentes, às quais nós já fizemos a referência, trouxemos também, conforme mencionado, a LURES, a possibilidade, né, do Executivo abrir por decreto 10% da despesa por órgão. E assim concluímos o nosso parecer jurídico sobre os aspectos legais em termos para tramitar nessa Casa de Leis. É o nosso parecer. Obrigada, presidente. Nesse momento, eu deixo em aberto aos participantes para as possíveis perguntas e questionamentos. As palavras, senhor presidente. Palavra, vereador João. Só uma solicitação que a gente, toda a vida que a gente participa de votações, como já alguns mandatos a gente está aqui, já fui vereador também fora, a gente tem muito cuidado sempre com a educação e a saúde, né? E quando essas duas peças estão bem servidas, o resto do projeto praticamente dá tudo certo. Então, uma pergunta, acho que pode ser o presidente ou a nossa jurídica, está compatível com a porcentagem da educação e da saúde? Então, senhor João, o atendimento dos limites constitucionais, inclusive, ele vem acompanhado nos relatórios anuais do Tribunal de Contas. Então, o município de Jumirim, ele sempre tem gasto, né, depois, ao longo do ano, até um valor superior ao mínimo necessário que a Constituição determina dentro do percentual orçamentário. Realmente, normalmente é gasto além do que estipula a lei, né? Muito obrigado. Disponha. Mais algum questionamento?
Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a participação de todos e declaro encerrada a presente audiência pública. Convido a todos para a nossa sessão ordinária a realizar-se hoje às 19 horas. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.